Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin e agora eu faço a introdução. Eu vou deixar aqui nos comentários em quantos minutos e segundos começa o vídeo, para quem não quiser ficar escutando, tá? Eu não sei que história eu vou pôr hoje, mas creio que vocês vão gostar. Não sei. Mas, gente, não se esquece de comentar, não se esquece de ir para o vídeo. E quero agradecer pelo carinho de vocês, pelos quase 30 mil inscritos. Quando eu criei esse canal vai fazer um ano já. Quando eu entrei nesse mundo de historinhas. Foi numa época, na pior época da minha vida, sabe? Eu queria sair da minha cabeça, queria viajar o mundo, não ficar presa dentro do meu ser. Quando Quando eu decidi criar o TikTok, eu tava na pior fase da depressão, que é a fase do vazio, da apatia, que você não sente absolutamente nada. Minha filha, minha filha tinha acabado de nascer, a minha terceira bebê. Fazia poucos meses que eu tinha perdido a minha caçula, né, que era a minha caçula. E eu comecei a me aprofundar nesse mundo de historinhas. Eu via nos TikToks que não tinha final e eu queria saber o final. Eu fui atrás e achei. Eu falei, deve ter alguém querendo também saber o final. E eu comecei a postar no TikTok. E deu certo, né? Infelizmente deu certo por um tempo. Depois a plataforma desqualificou o meu conteúdo e eu migrei pra cá, pro YouTube. E desde desse tempo, Deus tem me sustentado. Porque o luto, gente, o luto é uma coisa tão estranha, sabe? É como se eu fosse um barquinho no meio de uma tempestade. Aí a maré vem e me joga. E eu tenho que começar tudo de novo. Então, é só isso. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou chorar. E eu não quero que ninguém comece o dia triste por minha causa. E um beijo, gente. Até logo. Quando descobri novamente que o bebê de Phoebe que eu carregava era, na verdade, um embrião criado pelo meu marido e pela amante dele, não o perdi nem forcei um aborto espontâneo como antes. Desta vez, escolhi ficar quieta, levar a gravidez até o fim e dar à luz. A partir daquele dia, tornei-me o escândalo mais comentado do clube de campo, erva de gato para milhares de tabloides e sites de fofoca. Todo magnata traidor desejava ter uma esposa tão graciosa quanto eu, uma que fingisse não ver. As amantes do nosso círculo social agradeciam as estrelas da sorte e rezavam para ter a chance de seduzir meu marido. E as outras esposas de velha fortuna me tratavam como uma vergonha, algo de que elas tinham vergonha até de se aproximar. Após uma gestação completa, tive um parto seguro. No momento em que saí da sala de parto, Julian Prescott se inclinou, como sempre, e depositou um beijo suave na minha testa. Jenna tem medo de dor, e você não pode carregar uma gravidez, disse ele suavemente. Então foi perfeito que você pudesse fazer isso por nós. Não se preocupe, acrescentou. Ela só quer ser mãe. Não vai ameaçar seu status como Sra. Prescott. Quem eu sempre amei foi você. Todo mundo dizia que eu amava tanto Julian que não conseguia vencer a amante, então escolhi me juntar a eles. Mas só eu sabia a verdade. Aquele era o bebê que a Sra. Evelyn Prescott, a matriarca da família Prescott, me obrigou a gerar, mantendo sobre minha cabeça aquela velha dívida de vida. O herdeiro primogênito da família Prescott finalmente havia chegado. Agora, o acordo de divórcio que ela me prometeu finalmente deve entrar em vigor. Quando a anestesia passou, a dor me puxou de volta da escuridão. No segundo em que abri os olhos, Julian estava radiante, embalando o bebê nos braços. Amor, a vovó já escolheu um nome para nosso filho, disse ele. É só assinar aqui e podemos registrar a certidão de nascimento. Ele me entregou o formulário. Ver o nome William Prescott impresso ali despertou meu cérebro ainda confuso. William. Era o nome que eu já havia escolhido para o meu próprio menino. Uma promessa que fiz a mim mesma. Um desejo guardado para o filho que nunca cheguei a conhecer. Também era o nosso desejo de amor. E era o nome que o primogênito dos Prescott carregava havia 13 gerações na genealogia da família. Naquela época, quando os sequestradores levaram Julian, eu me joguei na frente de uma lâmina destinada a ele. O ferimento destruiu meu corpo, e depois disso, mal consegui engravidar. Mais tarde, minha primeira gravidez por FV terminou na noite em que o peguei traindo com minha meia-irmã ilegítima, Jenna Nolan, na nossa cama conjugal. Ele me empurrou, e perdi tanto sangue que os médicos precisaram induzir o parto. Era um bebê que já havia tomado forma.
Quando a anestesia passou, a dor me puxou de volta da escuridão. Abri os olhos devagar. Julian estava ao lado da cama, radiante, embalando o bebê nos braços como se nada no mundo pudesse tocá-lo. Amor, a vovó já escolheu o nome do nosso filho, ele disse com um sorriso. É só assinar aqui e registramos a certidão. Ele colocou o formulário na minha frente. William Prescott. O nome impresso ali atravessou minha mente ainda turva como uma lâmina. William. O nome que eu tinha escolhido em silêncio para o meu primeiro filho. O nome que sussurrei enquanto ele ainda se formava dentro de mim. O nome que nunca cheguei a chamar em voz alta. E também o nome que o primogênito da família Prescott carregava há 13 gerações. Eles tinham roubado até isso. Minha respiração ficou pesada, mas mantive o rosto inexpressivo. Julian hesitou ao perceber meu silêncio. Por um segundo, vi algo vacilar em seus olhos. Talvez lembrança. Talvez culpa. Naquela noite, a noite em que perdi nosso primeiro bebê, ele ficou parado no corredor do hospital enquanto eu sangrava. Jenna chorava dizendo que eu a tinha empurrado durante a discussão. Ele entrou no meu quarto horas depois. Você a machucou, ele disse naquela época, voz baixa, como se estivesse cansado. Eu não posso simplesmente abandoná-la agora. Claire, ela está sozinha. Eu tinha acabado de perder um filho, e ainda assim, fui eu quem ficou para trás. Engoli a lembrança como quem engole vidro. Olhei para o papel novamente. Vovó escolheu? Perguntei. Ele assentiu. A senhora Evelyn Prescott não precisava dizer em voz alta. A linhagem Prescott exigia um herdeiro legítimo. E eu era apenas o ventre conveniente. Assinei, sem tremer. Julian pareceu aliviado. Inclinou-se e beijou minha testa como sempre fazia. Jenna tem medo de dor, ele murmurou. E você não podia carregar outra gravidez. Então foi melhor assim. Melhor. Ela só quer ser mãe, ele acrescentou. Não vai ameaçar seu lugar. Quem eu amo sempre foi você. Houve um tempo em que eu teria acreditado. Agora, apenas fechei os olhos. Quando ele saiu, a porta mal havia se fechado quando a vovó Evelyn entrou. Ela pegou meu celular da mesa e leu a última mensagem que Julian havia enviado. Jenna ainda está inconsciente. Vou ficar com ela. Descanse. O riso dela foi baixo e amargo. Aquele desgraçado. Encontrei o olhar dela sem piscar. Tudo isso só aconteceu porque a senhora permitiu. O silêncio entre nós foi pesado. Ela não negou. Você me prometeu. Eu disse calmamente. Depois que eu desse à luz o herdeiro, me ajudaria a me divorciar. A culpa endureceu suas feições aristocráticas. Os papéis já estão assinados. Ela respondeu em voz baixa. Eu o enganei para assinar antes do parto. Em 30 dias depois da sua recuperação, você estará livre. Livre. A palavra não trouxe alívio, apenas vazio. Ela levou o bebê consigo. Contratou pessoalmente as melhores babás. Anunciou minha ida para um centro privado de recuperação pós-parto, sob o pretexto de cuidados médicos. Mesmo assim, naquela noite, os círculos financeiros estavam em chamas. O herdeiro Prescott abandonando a esposa recém-operada para defender a amante. As ações do Prescott Group despencaram. Julian correu para apagar incêndios. Jenna, por outro lado, enfrentava algo diferente. Sua conta de influenciadora começou a ser inundada por comentários antigos. O escândalo que uma vez eu havia exposto e que Julian abafou com ameaças legais. Sem ele protegendo cada passo dela, patrocinadores começaram a recuar. Eu não fiz nada. Não precisei. 7 dias depois, Julian finalmente apareceu. A primeira coisa que ele fez foi me olhar com decepção. Claire Nolan, está satisfeita agora? Levantei os olhos devagar. Do que você está falando? Essa vingança, a fofoca. As ações caindo. Então entendi. Ele estava me usando como bode expiatório. Claro. Eu trabalhava com mídia. Eu sabia como uma faísca virava incêndio. Na primeira vez que denunciei o caso dele online, ele ameaçou meu empregador até eu ser demitida. Hoje, ninguém arriscaria o emprego por mim. Mesmo assim, ele precisava que a culpa fosse minha. Minhas mãos continuaram organizando os itens que eu havia comprado discretamente para o aniversário de morte de William. O primeiro William. Se eu quisesse te expor, eu disse com calma, você não estaria preocupado com ações, estaria preocupado com prisão. Ele ficou imóvel na porta. Depois disso, eu corto ela de vez, disse por fim. Mas você precisa prometer que vamos recomeçar. Temos um bebê agora. Podemos ser uma família. Ele dizia isso quase todos os dias durante a gravidez. Nunca o impediu de dividir a cama com Jenna. Sempre havia uma justificativa. Ela era frágil. Ela era sozinha. Ela precisava dele. Eu apenas assenti levemente. Ele pareceu interpretar aquilo como esperança. Não era. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de notificações. Quando abri a primeira, meu estômago virou. Fotos, vídeos, explícitos. Ângulos cuidadosamente escolhidos. Momentos que eu jamais havia autorizado alguém a guardar. Meu nome estava em todos os portais. Julian postou um vídeo de esclarecimento. Com um rosto grave e voz contida, declarou à imprensa que minha irmã havia descoberto que eu o traía durante a gravidez, e que, em retaliação, eu estava espalhando mentiras para destruir a reputação dele. A narrativa estava pronta. A esposa instável, o marido traído, a amante inocente. Desliguei o telefone. Não chorei.
Porque desta vez eu não tinha perdido nada. Eu já tinha perdido tudo antes. E agora, era a vez dele. Jenna soluçava diante da câmera, lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que só tentou me convencer a não magoar Julian, e que eu pensei que ela iria expor meu caso, então reagi por vingança. Todo mundo exigia que Julian se apressasse e se divorciasse daquela vadia. Mas ele fez uma expressão de devoção. Não importa o que Claire faça nesta vida, disse ele, eu não consigo parar de amá-la. Ao ver a hipocrisia dele, não consegui me conter. Inclinei-me e vomitei. Julian ouviu do lado de fora e correu para dentro. O que houve? Franzi a testa, vi Jenna atrás dele e puxei minha mão para longe. Nada, respondi. Eu só acho você nojento. Para proteger sua amante, você paga qualquer preço e mancha sua esposa. Julian, seu amor é tão nobre. O rosto dele ficou branco, e a boca se abriu como se fosse explicar. Jenna caiu de joelhos primeiro, chorando. Desculpa, Claire, soluçou. A culpa é toda minha. Julian só fez de você bode expiatório por minha causa. A expressão de Julian suavizou instantaneamente, e então ele me lançou aquele olhar acusador. Vim te contar uma coisa, disse. Aquelas imagens eram deepfakes gerados por IA. No fim das contas, ela é sua irmã. Você deveria assumir o golpe por ela. Estou ajudando ela porque estou ajudando você a preservar esse laço de sangue, continuou, como se fosse razoável. Por que você precisa continuar atacando-a? E você é dona de casa, acrescentou. Sua reputação não importa. Falar não muda o que sinto por você, e eu sei que é falso, então isso basta. Mas ela é diferente, disse ele, gesticulando para Jenna. Ela não tem ninguém. Ganha a vida com seguidores online e trabalhos na mídia. Se a imagem dela for destruída, ela estará acabada. Ouvi-lo disfarçar crueldade de lógica fazia meu estômago revirar. Tornei-me dona de casa por causa dele. Ele não apenas forçou minha empresa a me demitir, como também garantiu que todas as redes e veículos da indústria soubessem que me contratar significava fazer um inimigo dele. Já tive portas fechadas na minha cara várias vezes, e quando finalmente encontrei um pequeno estúdio privado disposto a me aceitar, ele fez denúncias até sermos obrigados a fechar. No fim, minhas credenciais de imprensa e meu acesso à indústria foram revogados, e fui colocada na lista negra como uma pária. Nem me dei ao trabalho de discutir com ele. Minha doula pós-parto disse que eu precisava manter a calma e o humor leve durante a recuperação, e que em mais 2 semanas eu estaria livre de vez. Vovó Evelyn prometeu que limparia meu nome quando chegasse a hora, então o que quer que fizessem agora não importava. Olhei para ele sem expressão, soltei um longo suspiro e me virei sob as cobertas. Faça o que quiser, eu disse. Ele parecia esperar que eu me levantasse e atacasse Jenna como antes, e ficou rígido, posicionando-se na frente dela. Mas quando permaneci de costas, toda a atenção dele se dissipou. Depois de um longo momento, perguntou, incrédulo. Você não está brava? Minha voz permaneceu neutra. Você não vive dizendo que quer que eu me dê bem com ela? Ele soltou o ar e chegou a sorrir. Você finalmente aprendeu a lição, disse. Eu sabia que você não era tão fria assim. Vou compensar você, eu juro. Não respondi. Mesmo depois que foram embora, não olhei para ele uma única vez. Muito tempo depois, pressionei a palma da mão contra o peito. Então, era assim que se sentia deixar ir. Nos dias seguintes, talvez por culpa, ele começou a aparecer dia sim, dia não. Mesmo quando encontrava portas fechadas e o ombro frio, não ficava bravo. Apenas pintava quadros do nosso belo futuro. Quando finalmente mencionou a luxuosa festa de 1 mês do bebê, sua voz soou cautelosa. Jenna nunca poderá reivindicar publicamente o próprio filho, disse. Então, antes que ele seja grande o suficiente para entender, quero que ela vá à festa abertamente como mãe dele. Pelo menos isso vai preencher o vazio na vida dela, acrescentou. O que você acha? Minhas mãos continuavam se movendo com as agulhas de tricô, e eu nem levantei o olhar. Já disse para fazer o que quiser, respondi. Essa não é minha filha. Nada disso tem a ver comigo. Ele engasgou com as palavras, os olhos avermelhados de raiva, enquanto pegava os itens memoriais que eu havia comprado para o aniversário de morte de William. Por que você está assim há dias? Retrucou. Você sabe o que significa se ela aparecer lá? Significa que você está deixando todo mundo tratá-la como a Sra. Prescott, disse. Você nunca teria permitido isso antes. Parei, entediada, e lancei-lhe um olhar. Não é isso que você quer? Perguntei. 2 meses atrás, quando você dormia com ela, não disse que era uma pena nunca poder dar a ela um título decente? Ele ficou imóvel como uma estátua, o rosto pálido como papel. Peguei os itens de volta, calma o suficiente para parecer que nada havia acontecido. Ele começou a balbuciar ao meu lado, dizendo que não a amava, que tinha sido drogado, que dormiu com ela por se sentir responsável, todas as desculpas sujas que conseguiu inventar. Meu silêncio devolvia cada palavra direto à garganta dele. Depois daquele dia, ele nunca mais veio me ver. Eu via Jenna postando no Instagram, os 3 levando o bebê para sessões de fotos de família, em todos os estilos imagináveis. No dia em que minha recuperação pós-parto terminou, toda a família Prescott organizou uma luxuosa festa de boas-vindas de 1 mês para aquele desgraçado. Vovó Evelyn me disse que a sentença final do divórcio estaria pronta no dia seguinte.
Quando voltei para arrumar minhas malas, a casa acolhedora que antes pertencia a nós dois já havia sido reformada ao gosto de Jenna. Até a foto emoldurada perto da TV da sala, ele embalando minha barriga grávida, tinha sido substituída por um retrato de família brilhante de Julian, Jenna e o bebê. Julian sorria naquela foto, genuinamente feliz. O sorriso parecia ainda mais verdadeiro do que o que ele usou no dia em que finalmente me fez dizer sim. Fui até o quarto buscar as roupas que eu tinha antes do casamento. Mas, por mais que procurasse no armário, não conseguia encontrar o vestido de seda bordado à mão que minha mãe costurou para mim antes de morrer. Eu estava prestes a ligar e perguntar quando vi uma foto no Instagram de Jenna usando o vestido na recepção do bebê. A raiva cresceu tão rápido que minha visão ficou turva. Peguei um carro por aplicativo e corri para o salão de baile, onde ela estava agarrada ao braço de Julian, sorrindo e conversando enquanto recebia elogios. Quando ele me viu, a culpa atravessou o rosto de Julian e logo se transformou em um olhar convencido, como se ele esperasse aquilo o tempo todo. Ele soltou Jenna e começou a se aproximar. Eu sabia que você não conseguiria ficar longe, mas hoje é um dia importante para o bebê, então não deixei que terminasse. Fui direto até Jenna e dei um tapa forte no rosto dela. Capítulo 4. Lembre-se do que você é, eu disse. Não seja como sua mãe, mais uma amante que adora roubar o que pertence a outra mulher. Peguei uma tesoura e cortei o vestido ainda no corpo dela. O tecido rasgou com um som agudo e desagradável, e o grito dela atravessou o salão enquanto eu o abria ainda mais. Se não tem nada para vestir, então fique nua, retruquei. Minha mãe fez isso para mim, e eu prefiro destruir do que deixar uma amante usar. O salão explodiu em caos, e pela primeira vez, vovó Evelyn, que sempre se importou com a imagem da família, ficou parada sem interferir. Julian tirou o casaco e o jogou sobre os ombros de Jenna, depois me lançou um olhar furioso. Como você pode ser tão cruel? Ele gritou. Na frente de todo mundo, como ela vai manter a cabeça erguida? Ela só pegou emprestado. Você vai mesmo ser tão mesquinha? Vendo-o distorcer certo e errado, ri friamente. Cortei todos os botões da camisa social combinando que ele usava. Aquela que minha mãe havia costurado à mão para nós como um conjunto. Você esqueceu a promessa que fez à minha mãe, eu disse, que cuidaria de mim pelo resto da vida. Tudo bem, eu não vou esquecer. Assim como essa camisa, você e eu estamos acabados de vez. Espero que aproveitem sua pequena família perfeita e que sejam felizes juntos pelo resto da vida. Saí enquanto todos permaneciam em choque. A festa não terminou com elegância. Jenna desmaiou de tanto chorar e Julian a levou às pressas para o hospital. Vovó Evelyn ficou com o bebê e terminou a recepção sozinha. Na manhã seguinte, recebi a sentença final do divórcio. Meu celular ainda estava cheio de mensagens de Julian exigindo que eu pedisse desculpas. Eu o bloqueei, apaguei a conversa e levei o decreto direto ao cemitério para ver meu William. Há meio mês, eu já havia pedido à administração do cemitério que instalasse a lápide. Ver as palavras. Filho amado, William Nolan fez a dor me atravessar novamente. Abri a boca, prestes a falar, quando a voz de Julian soou atrás de mim. Eu sabia que você viria, disse ele. Sempre que se sente injustiçada, você vem vê-lo. Mas o que fez ontem foi longe demais, na frente de todo mundo. Ele não conseguiu terminar antes que Jenna arfasse. Julian, ela deu a essa criança o mesmo nome que o nosso bebê. Claire, chorou ela. Mesmo que você odeie aquela criança, ainda vai ser mãe dele. Por que usaria o mesmo nome para amaldiçoá-lo a morrer jovem? A testa de Julian se franziu enquanto ele se aproximava para ler o nome na pedra. O olhar dele desceu e viu a linha abaixo. A única pessoa listada como responsável pela lápide era Claire. O nome dele não estava ali. Ver nosso filho carregar meu sobrenome o deixou visivelmente desconfortável. Mas o choro de Jenna abafou qualquer outra reação, e ele se voltou contra mim. Perdê-lo é um arrependimento com o qual vou conviver, disse ele, a voz cortante. Mas quem te deu o direito de decidir isso sozinha? Está tentando trazer azar ao seu sobrinho? E ontem, humilhar Jenna na frente de todo mundo, eu ainda nem acertei as contas com você por isso. Você realmente acha que eu te amo tanto a ponto de deixar você fazer o que quiser? Você tem 10 minutos, disparou. Peça ao cemitério que quebre essa lápide. Quando eu escolher um nome, colocaremos uma nova. Encarei o homem que um dia chorou como se o coração estivesse se partindo depois que nosso filho morreu. E se eu disser não? Perguntei. Ele congelou, o choque atravessando seu rosto. Após um longo momento, a decepção se instalou pesadamente em seus olhos. Ele ergueu a mão, e 3 seguranças saíram do carro. Claire, disse Julian. Ele era meu filho, mas o bebê de Jenna também é meu filho. Se você insistir nisso, vou mandar que cavem a sepultura dele. Se ele estiver nos observando do outro lado, vai saber que estou fazendo isso para proteger o irmãozinho, e não vai me culpar. Eu já sabia o quão cruel ele podia ser, mas ouvi-lo falar em cavar o túmulo do nosso filho, por uma amante, por um nome, ainda fez meu peito doer. Ele tinha a expressão de um homem que acreditava já ter vencido, certo de que eu cederia para preservar o descanso do meu filho. Eu sorri. Calmamente, peguei a sentença final do divórcio e a joguei diante dele. Desculpe, Sr. Prescott, eu disse. Não acho que você tenha o direito de me dizer como devo chamar meu filho. Porque, há uma hora, deixamos de ser marido e mulher.
Naquele instante, todo o cemitério ficou em silêncio. Julian me olhou como se tivesse levado um golpe. O que você acabou de dizer? Como assim não somos mais marido e mulher? As mãos dele tremiam enquanto pegava do chão a sentença final de divórcio. No segundo em que a abriu e viu os nomes impressos, sobressaltou-se como se uma corrente elétrica tivesse atravessado seu corpo e jogou o papel para longe. Ele não conseguia acreditar. Não quando eu sempre o amei mais do que a minha própria vida. Eu até engoli a maior das humilhações e carreguei o embrião de FV criado pelo meu marido e pela amante dele. Então como eu poderia concordar com o divórcio? Não. De jeito nenhum, ele roquejou. De jeito nenhum. Onde você conseguiu isso? Eu nunca concordei com o divórcio. Nunca entrei com o pedido e nunca assinei nada. Isso é falso, insistiu, a voz falhando. Você forjou isso para me assustar e me forçar a cortar relações com Jenna, não foi? O decreto e os selos oficiais, porém, eram inconfundíveis. Jenna piscou algumas vezes. Quando viu o documento, seus olhos brilharam com uma satisfação mal disfarçada, embora ela fingisse estar ferida. Claire, eu sei que você não gosta de mim, mas todo mundo sabe que você ama Julian mais do que a si mesma. Você já teve o bebê e agora está usando esse teatrinho falso e dramático para bancar a difícil. Homens não gostam disso, acrescentou docemente. Além disso, eu só estava ajudando Julian a aliviar o estresse enquanto você estava grávida. Fui eu quem o perseguiu e o provocou. Ele só teve você no coração. Por favor, não minta para ele assim só para puni-lo, implorou. Se realmente não me suporta, vou embora agora e nunca mais incomodo a família dele. Quanto ao bebê, ele nasceu com azar. Se algo acontecer com ele depois, é destino. Não é à toa que compartilha o nome daquele meu sobrinho que morreu jovem. Percebi o cálculo por trás da expressão dela e soltei uma risada curta e fria. Antes que eu pudesse responder, a surpresa desapareceu do rosto de Julian, restando apenas a recusa em me perder. Ele puxou Jenna pelo braço. Não. Você é ingênua demais e só está segura se estiver comigo. Não vou deixar ninguém machucar nosso filho. Ele franziu a testa, respirou fundo e voltou-se para mim. Claire, disse forçando suavidade na voz. Eu já te expliquei. Eu só estava ajudando ela, nada mais. Meu coração é seu. Não vou me divorciar de você, então pare de tentar me provocar com isso. Estou te dando 10 minutos, acrescentou. Ligue para o cemitério e peça para removerem a lápide do nosso filho. Considere isso uma boa ação pelo seu sobrinho, está bem? Eu realmente não quero fazer isso à força, disse endurecendo o tom. Não me obrigue. Cuspi no chão, o nojo torcendo minha boca. Boa ação? Você acha que aquele desgraçado merece que eu faça um favor a ele? Quando você estava traindo com esse lixo, pensou em fazer algo bom pelo nosso filho? E ainda tem a audácia de dizer que seu coração é meu, continuei, a irritação vibrando na voz. Você dormiu com ela, a defendeu enquanto me humilhava, e chama isso de amor? Você acha que nunca levantou a mão contra mim antes? Você matou nosso bebê com as próprias mãos e acha que está limpo? Você sabia que a coisa que eu mais odeio neste mundo é uma amante, e mesmo assim foi para a cama com ela pelas minhas costas. Isso é amor? Julian, você pode pegar esse tipo de amor e dar para um cachorro, e nenhum cachorro iria querer. O tapa veio com um estalo seco e me derrubou no chão. Os olhos de Julian estavam vermelhos. Você está mentindo. Eu te amo, ele gritou. Ainda não estou te amando o suficiente? Eu já disse que foi um acidente, insistiu, a voz tremendo de raiva. Por que você não acredita em mim? Em todos esses anos, foi a primeira vez que ele me bateu assim. Olhei para ele, sentindo meus olhos arderem. Quando nossos olhares se encontraram, e ele viu minha descrença, algo pareceu despertá-lo. Pânico e culpa invadiram seu rosto enquanto tentava me alcançar. Não foi minha intenção. Eu simplesmente não suportava você questionando meu amor. Gaguejou. Eu não quis te bater, Claire. Desculpa, não fique com raiva de mim. Só manda tirar a lápide, implorou. E nós 4 podemos viver bem juntos a partir de agora, está bem? Soltei uma risada baixa diante da hipocrisia. Não. De agora em diante, só existem vocês 3, eu disse. Não há Claire na sua família. Julian, acabou. Assim que as palavras saíram da minha boca, o telefone dele tocou. Sr. Prescott, aconteceu alguma coisa, disse a assistente, apressada. A senhora Evelyn Prescott acabou de divulgar uma declaração pública e publicou a sentença final do seu divórcio. Ela anunciou que o divórcio é oficial. E também publicou provas de tudo que o senhor fez ao longo dos anos, todas as vezes em que ajudou Jenna a incriminar sua esposa. O celular de Julian caiu no chão com um baque surdo. As veias em suas têmporas saltaram enquanto ele encarava a sentença de divórcio como se fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. Não, ele sussurrou. Isso é impossível. A mente dele ficou em branco por instantes, até que um pensamento horrível o atingiu. Quando eu estava hospedada no luxuoso centro de recuperação pós-parto, vovó Evelyn lhe entregou um contrato de compra para assinar, algo que seria uma compensação para mim. Ele percebeu um documento escondido no meio, um papel impresso com os nomes das 2 partes. Perguntou sobre aquilo, confuso.
Vovó Evelyn respondeu que era apenas papelada referente a coisas que vocês dois estavam comprando para o bebê. Mas ele se lembrava de que, nos formulários do hospital, a mãe do bebê listada era Jenna. Então, como minha assinatura poderia estar ali? A pergunta quase chegou à língua dele, mas Jenna começou a reclamar que não se sentia bem. Ele esqueceu tudo no mesmo instante em que correu para acalmá-la. Agora, voltando à realidade, seus lábios tremiam enquanto segurava meus ombros com as duas mãos. Não, disse rouco. Claire, você não pode ter se divorciado de mim. Você me ama, insistiu, os olhos descontrolados. Como pôde se divorciar de mim? A vovó te obrigou? Exigiu. Vou ligar para ela agora. Não vamos nos divorciar. Não estamos divorciados. Ele procurou o telefone, tremendo tanto que mal conseguia tocar na tela. Eu lhe dei um tapa. O celular voou, bateu no chão e a tela se estilhaçou. Chega, eu disse, a voz fria e enojada. Julian, pare de se fazer de idiota. Se a vovó não tivesse me obrigado a carregar aquele bebê para que ela me ajudasse a me divorciar, você realmente acha que eu teria sido generosa o suficiente para gestar o filho do homem que matou o meu? Eu implorei para ela me deixar me divorciar de você. Continuei. Você realmente acha que depois de tudo o que fez eu ainda te amo? Continue sonhando, acrescentei, gelo em cada sílaba. Eu deixei de te amar há muito tempo. E se você escolheu deixar aquele lixo colocar ideias na sua cabeça, esse é problema seu. Vou te contar a verdade, falei. Já recolhi as cinzas do meu bebê. Vou levá-lo para um lugar quente e seguro, longe de você, de um assassino falso e vil. Parecia que algo dentro dele havia sido rasgado, a dor deformando seu rosto. Virei-me para sair. Ele segurou meu pulso. Não. Por favor, engasgou. Não leve ele embora. Ele é meu filho, implorou. Ele é um Prescott. Não vá embora. Por favor, não me deixe. Eu estava errado, disse, a voz embargada. Juro que vou cortar a Jenna. Eu juro, por favor, não vá. Os olhos de Jenna ficaram vermelhos no mesmo instante. Julian, ela chorou. Você não me quer mais? Você realmente não me quer? Você não sempre dizia que me devia algo, que não podia me dar um título? Agora Claire não te ama, e você está divorciado, insistiu. Não é perfeito? Finalmente podemos ficar juntos, à vista de todos, e dar a William uma família completa. Julian, eu só tenho você, soluçou. Você disse que me amava. Você não pode simplesmente me descartar. Normalmente, Julian adorava esse tipo de cena. Não importava o quanto se sentisse culpado por mim. As lágrimas de Jenna sempre apagavam tudo e o transformavam no homem que me forçava a recuar. Mas, dessa vez, ele afastou a mão dela sem hesitar. Me larga, disparou. Quando foi que eu disse que te amava? Eu estava drogado com algum tipo de afrodisíaco e te confundi com a Claire, cuspiu. Não passou de impulso físico. A única pessoa que eu amo é ela. E quem disse que ela não me ama? Continuou frenético. Ela só está com raiva. Quando eu acalmá-la, ela vai se casar comigo de novo. Agora sai, latiu. Vá o mais longe que puder e fique lá. Não deixe minha Claire irritada. Jenna se recusava a soltar e se agarrava a ele, lutando por atenção. Eu não me dei ao trabalho de assistir. Afastei-me com passos longos e firmes. Em 3 horas, eu estaria em um voo para a Islândia. Eu cortaria cada fio que ainda me prendia àquele lugar imundo. Uma mensagem de vovó Evelyn apareceu com o resultado. Toda a difamação e todos os boatos feios sobre mim haviam desaparecido da internet da noite para o dia. E a culpa que fui forçada a carregar finalmente foi limpa. O que ela fez foi praticamente se voltar contra o próprio sangue, e a imagem pública de Julian sofreu um golpe brutal. Mas e daí? Ainda assim, era melhor que ela mesma tivesse exposto tudo e jogado a culpa em Jenna do que eu me unir aos rivais de Julian e destruí-lo de uma forma que causaria danos ainda maiores. Pelo menos vovó Evelyn tinha influência suficiente nas relações públicas para manter uma rede de segurança sob o neto. Fiquei olhando para o pedido de desculpas dela e não respondi. Segurei a alça da mala e embarquei no avião. Jenna seguiu Julian até a propriedade Prescott, mas não importava o quanto implorasse e se fizesse de vítima, ele estava decidido a expulsá-la. Quando percebeu que tudo estava prestes a escapar, parou de lutar e pediu uma última coisa, que ele compartilhasse um jantar final com ela, para que pudessem terminar tudo de forma limpa. Julian ficou em silêncio por um longo tempo, até finalmente concordar. À mesa, Jenna usava uma maquiagem fria e discreta que lembrava a de Claire, e havia vestido o mesmo vestido branco que Claire usou no dia em que Julian a conheceu pela primeira vez. Ele quis pedir que ela trocasse de roupa, mas o olhar ferido nos olhos dela o manteve em silêncio. Ela ergueu o copo para agradecer por toda a ajuda que ele lhe deu ao longo dos anos. Quanto mais falava, mais as lágrimas caíam, até ficar difícil não sentir pena dela. Julian engoliu em seco, tomou uma taça de vinho e continuou comendo como se não tivesse notado. Por motivos que ele não sabia nomear, sua mão segurando a faca e o garfo ficou instável, e o rosto de Jenna começou a se sobrepor ao de Claire, até que as duas se confundissem. Quando percebeu, estavam caindo na cama, sua mão segurando aquele rosto familiar. Claire, ele roquejou. Amor, por favor, não me deixe, tá? O rosto assentiu e a empolgação o invadiu enquanto ele avançava. Um instante depois, caíram juntos no colchão,
e o quarto se encheu com o som áspero do tecido e da respiração ofegante. Quando Jenna achou que seu plano tinha funcionado, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Vovó Evelyn estava ali com o mordomo, o assistente e uma fileira de seguranças atrás dela. Ao seu comando, Jenna, nua, foi arrastada da cama e jogada no chão, enquanto o mordomo despejava um balde de água sobre Julian. Antes que pudesse dizer uma palavra, sua avó jogou um grosso arquivo de documentos direto no rosto dele. Seu idiota, ela retrucou. Seu desgraçado. Você se queimou uma vez e ainda não aprendeu. Você realmente achou que nossos rivais o drogaram? Você realmente achou que foi coincidência ela ter aparecido no momento perfeito? Ela mesma o dopou para atraí-lo, disse ela, com a voz gelada. Ela até usou seu celular para mandar mensagem para Claire, para que ela entrasse e o flagrasse. Aquela doce e inocente Jenna que você tem mimado é a carrasca que destruiu sua família, disse ela. E você ajudou a matar seu próprio bebê por causa dela, e machucou sua esposa. Com as provas à vista de todos, não havia mais onde se esconder. Tremendo, Jenna rastejou de joelhos até o lado da cama. Julian, me desculpe. Ela chorou. Eu fiz algo imperdoável porque eu te amo e queria ter você pelo menos uma vez. Eu nunca mais vou fazer isso, ela implorou. Por favor, pelo bem de William, me perdoe. As fotos dela colocando drogas na bebida eram claras como o dia, e Julian sentiu como se uma faca tivesse reduzido seu coração à polpa. Ele se viu protegendo Jenna e empurrando Claire sem pensar. Viu o corpo de Claire encharcado de sangue e a pequena vida já formada que haviam perdido, junto com o olhar sem esperança nos olhos dela. De repente, sangue jorrou de sua boca. Ele se jogou da cama, com os olhos vermelhos, e chutou Jenna repetidas vezes. Sua vadia, ele rugiu. Você deveria morrer. Os guardas correram e o imobilizaram enquanto ele lutava como um homem possuído. Vovó Evelyn olhou para Jenna caída no chão, cuspiu com nojo e saiu sem olhar para trás. Os olhos de Julian ficaram escuros e ferozes. Meia hora depois, Julian forçou uma garrafa de vinho tinto fortemente adulterado na garganta de Jenna, com as próprias mãos. Você gosta de drogar as pessoas, disse friamente. Você gosta de ser usada, então vou fazer você se arrepender para sempre de ter me desafiado, Jenna. Ele a puxou para um porão sem janelas e a amarrou, com os braços e as pernas bem presos. Do lado de fora da porta, uma fila se estendia tanto que ela não conseguia ver o fim. Seu corpo ficou mole, e ela gritou entre soluços. Julian, me desculpe. Você não pode fazer isso comigo. Você disse que amava meu corpo. Ela lamentou. Você não pode deixar os outros me arruinarem. Julian a olhou como se ela não fosse nada. Mais pessoas vão amar esse corpo do que você consegue contar. Ele disse. Ele se virou para sair, e Jenna de repente gritou. Não, Julian. Estou grávida. Estou carregando seu bebê. Eu morro se você fizer isso. Me deixa ir e deixa eu espiar o que aconteceu com o bebê da Claire, tá bom? Julian parou, o frio nos olhos apenas aumentando, mas não se virou. Uma suja como você não merece ter meu bebê, ele disse. Eles vão dar um jeito de se livrar dessa criança por você, e eu não vou deixar nenhum vestígio seu impedir Claire de voltar para mim. Jenna tremia quando alguém avançou contra ela, e ela se debatia e gritava. Não, não, afaste-se de mim. Seu animal, ela gritou. Foi você quem me deixou machucá-la. Você me protegeu o tempo todo, e quem realmente a machucou foi você. Você acha que isso vai fazer Claire voltar? Ela sibilou. Você está sonhando. Ela nunca vai te perdoar. Julian ficou imóvel por um instante. Se você estiver miserável o suficiente, disse ele secamente, ela vai me perdoar. Depois que ele disse isso, virou-se e foi embora. Na cama do hospital, depois de realizarem uma histerectomia nela sem anestesia, Jenna encarou o corpo sem vida do bebê e percebeu que nunca imaginou que Julian, que sempre parecera tão gentil, pudesse ser tão assustador. Ela tentou falar, mas sua boca não passava de carne e sangue mutilados. A dor a engoliu por completo, e ela desmaiou. Quando a cirurgia terminou, Julian assistiu enquanto Jenna era transferida para um hospital psiquiátrico, e só então embarcou em um voo para procurar Claire. Desta vez, ele nunca mais a deixaria ir. Depois que cheguei à Islândia, me acomodei na pousada que havia reservado. A maioria dos dias ali era irregular, com apenas cerca de 4 horas de luz e quase 20 horas de escuridão. O inverno profundo era a melhor estação para caçar as auroras boreais. Os primeiros meses em que fiquei grávida de William foram os mais felizes que acreditei que minha vida poderia ser. Eu costumava falar sobre trazê-lo aqui algum dia, levá-lo para debaixo da aurora para fazer desejos. Eu queria ficar sob o céu mais bonito da terra e desejar que, na próxima vida, ainda fôssemos uma família. Esse desejo nunca se realizou. Estava tudo bem, porque dessa vez eu tinha vindo fazer um diferente. Na próxima vida, eu queria que fôssemos mãe e filho novamente, e queria que ficássemos bem longe de um pedaço de lixo nojento como Julian. Após 3 dias de descanso, todo o grupo de turismo havia chegado. Todos estavam ali para caçar as auroras boreais e explorar a natureza selvagem. Achei que as informações que deixei para trás fossem enganosas o suficiente para despistar Julian. Mas logo cedo naquela manhã, quando estávamos prestes a sair, ainda o vi parado do lado de fora da minha porta. Tinham-se passado apenas 3 dias, mas seu rosto inteiro parecia destruído. Sombras escuras marcavam seus olhos, e seu maxilar estava áspero pela barba por fazer.
A única coisa que o fazia parecer humano era o brilho nos olhos quando me viu. Claire, finalmente te encontrei, disse ele, com a voz tremendo de alívio. Eu sabia que você viria aqui. Você disse que queria trazer nosso bebê algum dia e fazer um pedido sob as luzes. Se você está aqui, como eu não estaria, acrescentou aproximando-se. William também ficaria feliz, sabendo que a mamãe e o papai o trouxeram conosco. Aquele olhar autossatisfeito e falsamente devoto me fez arrepiar. Estamos divorciados, eu disse. Pode parar de ser nojento? Suas pupilas tremeram, e por um breve instante algo solitário passou por seu rosto. Então ele se recompôs, como sempre fazia, e um sorriso voltou ao lugar. Está tudo bem, Claire, disse ele, dando mais um passo em minha direção. Eu sei que você só está brava agora. Eu fiz tudo errado. Eu te decepcionei muitas vezes, mas juro que não vai acontecer de novo. Você precisa saber de algo. Ele se apressou. Houve muitos mal-entendidos entre nós. Preciso que você me escute, insistiu. O que aconteceu entre mim e aquela vadia da Jenna não foi acidente nenhum. Foi ela. Ela drogou minha bebida e te atraiu de propósito porque queria nos afastar. Fomos enganados, disse ele, a voz subindo, a indignação estampada no rosto como se esperasse que eu compartilhasse daquele sentimento. Olhei para a esperança nos olhos dele e não tive nada a dizer. E daí? Eu disse. Você está tentando me dizer que me empurrar também foi culpa da droga? Ou que as drogas duraram tanto tempo que você dormiu com ela por 2 anos seguidos e ainda não conseguiu ficar sóbrio? Você acha que eu sou idiota? Perguntei. Você estava lúcido todas as vezes em que a protegeu e me machucou. Você acha que encontrar um bode expiatório conveniente agora faz toda essa dor desaparecer? Eu disse. Você acha que isso me faz esquecer tudo? Apagar a distância entre nós e recomeçar com você? Ele ficou rígido e desajeitado, como se não acreditasse que eu não estava caindo na armadilha. Suspirei e ajustei a mochila no ombro. Você é um homem adulto. Pare de sonhar, está bem? Mesmo que você me dissesse que foi possuído, que alguém roubou sua alma, que estava sendo controlado e não conseguia evitar me machucar, acrescentei. Eu ainda não gostaria de voltar com você. Lixo é lixo, eu disse. Se você não tivesse um problema, se fosse realmente firme o suficiente, ninguém poderia ter se colocado entre nós. Não use o corpo de outra pessoa enquanto inventa desculpas para si mesmo, continuei. Tudo o que você está fazendo é provar que está podre até os ossos e que não tem nem o mais básico senso de responsabilidade. Depois disso, não hesitei e fui direto para o ponto de encontro do grupo de excursão. O rosto dele ficou tão pálido quanto a neve ao nosso redor. Julian me seguiu logo atrás. Não, Claire, disse ele com urgência. Não estou dando desculpas. Não estou tentando fugir da responsabilidade. Estou dizendo que o começo de tudo isso foi uma armadilha. Eu cuidei disso, ele insistiu, a voz trêmula. Ela nunca mais será mãe. Por tudo o que você sofreu, eu fiz ela pagar em dobro. Continuou, ofegante. Não estou fugindo. Claire, acredite em mim. Me dê mais uma chance, por favor. Não consigo viver sem você. Ele tirou um celular novinho do bolso e o empurrou na minha direção, mostrando imagens da condição de Jenna. Fiquei paralisada por um instante enquanto arrepios subiam pela minha pele. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão cruel. Quando me viu hesitar, um sorriso distorcido surgiu em seu rosto. Claire, eu realmente sei que errei, ele disse. Você é a única que eu já amei. Isso prova agora que estou falando sério e determinado? Franzi a testa. Não projete suas escolhas desumanas em mim. Eu disparei. O que você fez não tem nada a ver comigo. Eu te disse há muito tempo que não te amo, continuei. Eu não preciso de você. Então pode me fazer um favor e se afastar de mim? Você sabe com o que está aparecendo agora? Acrescentei, com uma mosca, barulhento e nojento. Ele parou de repente, me encarando com um olhar vazio e impotente. Talvez, na mente dele, eu ainda fosse a mulher de 8 anos atrás, aquela que ele podia perseguir sem parar, aquela que não conseguia dizer nada cruel. Mas eu não o amava havia muito tempo. Não machucá-lo seria apenas machucar a mim mesma. Sem hesitar, comecei a correr em direção ao grupo. Eu estava apavorada que ele me alcançasse. Só quando entrei no ônibus, finalmente soltei um suspiro completo. A viagem da nossa hospedagem até o ponto de observação deveria levar cerca de 3 horas. No caminho, entrei e saí de uma sequência de sonhos confusos. Julian foi o primeiro homem com quem namorei, gentil e cuidadoso comigo. Quando me machuquei em uma missão, ele ficou acordado a noite toda cuidando de mim. Também houve os primeiros dias do nosso casamento, doces o suficiente para me fazer acreditar em para sempre. Em todas as festas, em todas as galas, ele me apresentava como o amor da vida dele. Sempre que saíamos, fazia questão de que usássemos roupas combinando. Mas, acima de tudo, os sonhos estavam cheios de Jenna, desde os primeiros pequenos indícios até o momento em que ela parou de esconder tudo. Cada coisa doce que compartilhavam foi construída sobre meu sangue e minha carne. Doía. Deus, doía tanto. As lágrimas escorriam pelo meu rosto antes mesmo que eu percebesse. Alguém ao meu lado tocou meu ombro. Quando voltei à realidade, o ônibus inteiro estava tomado pelo pânico. Olhei para cima, e ao longo da linha do horizonte, uma enorme parede escura como hematomas avançava em nossa direção. Pedaços de neve e gelo atingiam o ônibus, fazendo toda a estrutura balançar.
O líder da excursão precisou se apoiar nos assentos para não ser jogado de um lado para o outro. Por causa de uma mudança repentina no clima, houve uma avalanche em nossa rota, anunciou ele, forçando a voz a permanecer firme. Para a segurança de todos, vamos cancelar a sessão de hoje à noite e retornar imediatamente. Por favor, mantenham a calma, acrescentou. Vamos ficar bem. Diante da morte, cada mágoa e cada rancor de repente pareceram leves. Apertei a urna de William contra o peito e rezei em silêncio para que conseguíssemos sobreviver. No segundo seguinte, um rugido estrondoso ecoou, e então a neve caiu de todos os lados, fechando-se como uma armadilha. Algo atingiu o ônibus com violência. O motorista puxou o volante e ouvi o som de cabeças batendo nos assentos e umas nas outras. Fui a única que não bateu no banco à minha frente, porque colidi contra algo quente e sólido. Olhei para cima e encontrei os olhos devotos de Julian, e congelei. Antes que eu pudesse falar, ele sorriu suavemente. Não se preocupe, disse ele. Desta vez vou proteger você e William. No momento em que ele terminou de falar, o ônibus capotou de repente. A porta foi escancarada, e uma onda cortante de frio nos envolveu. Alguns que tentaram escapar primeiro foram instantaneamente atingidos pela tempestade de neve implacável, completamente soterrados. Julian apertou minha mão com tanta força que doía, como fazia nos melhores anos da nossa vida, quando se jogava na frente de qualquer coisa para me proteger. Não tenha medo, disse ele. Estou aqui. Tentei puxar a mão, mas foi inútil, e a pressão esmagadora no meu peito tornou impossível falar. Ao nosso redor, xingamentos e gritos em vários idiomas preenchiam o ar. Eu sentia o calor do meu corpo desaparecer. A neve enterrou todo o ônibus. O barulho dentro diminuiu até restarem apenas alguns sons. A mão de Julian, agora fria e rígida, se mexeu 2 vezes contra a minha. A voz dele estava tão fraca que mal consegui ouvir. Se sairmos dessa, ele sussurrou. Você vai me perdoar? Eu tremia por todo o corpo enquanto minha mente começava a se apagar. Com as últimas forças, puxei minha mão de volta, e meu silêncio foi a única resposta que restou. Um leve rangido veio de cima de mim. Desculpa, ele sussurrou, cada palavra se quebrando. Se eu não sair daqui, você vai cuidar do grupo Prescott e garantir que a vovó Evelyn não desmorone? Estou recebendo o que mereço, continuou. Deixe minha morte ser a expiação pelo que fiz ao nosso bebê. Cerrei os dentes, recusando-me a carregar o peso da vida inútil dele. Você escolheu vir? Eu disparei, minha voz quase inaudível. Se você tem algo a dizer, diga você mesmo. Ele riu baixinho, quase sem som. Ok. Não sei quanto tempo se passou, mas, em algum momento, o ônibus ficou completamente silencioso. Na minha consciência turva e à deriva, achei que vi um helicóptero sobrevoando, procurando sobreviventes. Senti mãos me empurrando, forçando meu corpo a se mover. Arranhei e rastejei até que meus dedos finalmente agarraram a escada de resgate. Quando olhei para trás, a neve branca engoliu o último vestígio do sorriso de Julian. Claire, a voz dele ecoou. Na próxima vida, não vou te perder de novo. Adeus, ele sussurrou. Eu te amo. Epílogo. Julian acordou em um hospital islandês após permanecer inconsciente por 1 ano e meio. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto com o qual sonhava todos os dias. Claire perguntou como ele estava se sentindo. Ele se moveu rápido demais, envolveu os braços ao redor dela e se agarrou como se temesse que ela desaparecesse. Estou bem, disse rouco. Graças a Deus, você também está bem. O ar permaneceu congelado por um longo momento, até que uma voz masculina pigarreou 2 vezes. Só então Julian percebeu que havia outra pessoa no quarto. Ele afrouxou os braços, relutante. Ao levantar a cabeça, viu um médico americano parado atrás de Claire, observando-o com hostilidade contida. Julian começou a falar, mas o médico pousou calmamente a mão no ombro de Claire. Agora que você está acordado, disse o Dr. Ryan Stone, as coisas finalmente podem voltar aos trilhos. 1 semana depois, prepararam-se para voltar aos Estados Unidos. Enquanto arrumava as malas, Julian tentou várias vezes perguntar o que tinha acontecido naquele dia, e Claire fingiu não ouvir. Quando tudo finalmente estava pronto e o assistente levou a bagagem para o carro, Julian percebeu que Claire não havia arrumado nada. Ele a encarou, atônito. Suas coisas, ele disse. Onde estão? Claire olhou para ele e sorriu como se tivesse finalmente deixado para trás um peso que carregava havia anos. Não vou viajar com você, disse. No mês que vem, meu namorado vai voltar, e eu vou com ele. Atrás dela, Ryan se aproximou com um sorriso tranquilo e segurou gentilmente a mão de Claire. Foi então que Julian viu o anel no dedo anelar esquerdo dela, do tipo que deixa claro que ela pertence a outra pessoa. Pelo jeito que sorriam um para o outro, Julian finalmente entendeu que acordar não tinha sido uma salvação. Era punição. 500 dias e noites de pesadelos haviam terminado, mas o que o aguardava era uma escuridão interminável. Ele ainda não sabia, mas em pouco mais de 10 horas daria seu último suspiro. Durante o ano em que permaneceu em coma, vovó Evelyn entregou o grupo Prescott ao seu meio-irmão ilegítimo. A partir daquele dia, o nome de Julian foi apagado da linha de sucessão. Fim, que Deus te abençoe.